Fala jogador, meu nome é Jarbson e esse daqui é seu canal A Bola. Hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no clássico Fla-Flu. 1 a 0, golzinho chorado no final, Pedro voltou e voltou fazendo gol. O jogo do Flamengo foi o mesmo das últimas rodadas. O Flamengo pressiona, 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 consegue colocar o adversário ali contra as cordas, mas não consegue oferecer um lance de perigo real. O Flamengo pressionou muito, mas não finalizou à altura do volume que produziu. O Flamengo teve mais de 68% de posse de bola no jogo, mas com poucas finalizações. No total de finalizações fora da área foram apenas 3. Como o Flamengo estava com a posse de bola e o Fluminense estava com um bloco baixo, era necessário o Flamengo tentar arrematar mais aí de fora da área para tentar ganhar esse jogo. Ganhou de 1 a 0 graças ao gol salvador do Pedro e no finalzinho ali ele dá um carrinho, volta e faz aquilo que o Felipe Luiz estava pedindo. Mais dedicação, mais empenho e leva o Flamengo aí a 3 pontos na tabela importante, senão o Cruzeiro ficaria com 33 e o Flamengo apenas com 28 pontos, 5 pontos, seria muito mais difícil de correr atrás. Agora tá ali meio que empatado, porque o Flamengo tá com 30, o Cruzeiro com 33, só que o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo precisa resolver essa questão das finalizações, de transformar esse volume de jogo em perigo real para o gol do adversário, de maneira que o adversário fique assustado. Chutar mais fora da área, porque o adversário fica com aquela sensação de estar pressionado e sufocado. Apenas pressionar com a bola não é o suficiente, tem que sufocar, chutar no gol, deixar o adversário acuado. Aí isso vai gerando mais dúvida nos jogadores, os jogadores ficam com medo e aí o gol fica mais próximo de acontecer. O Pedro fez o gol e aproveitou para dar aquela cutucadinha na diretoria. Vamos ver o que o Pedro falou? Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também. Não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana... Não quero mais falar sobre isso, mas aproveitou para falar, né? Gabigol fazendo escola aí. Gabigol que era mestre para fazer isso, o Pedro parece que está aprendendo aí com o Gabigol. Tomara que não siga os mesmos passos. Bem abaixo do que eu poderia produzir, né? Após um episódio que mexeu comigo, né? Um vazamento onde me expôs, expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo, e isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento, né? Mas isso aí não, eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né? O que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou, né. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim
expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, né, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna. E nada disso me afetou. Né, depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Pedro fez ali uma meia-culpa, né? Uma meia-culpa porque a meia-culpa que não reconhece totalmente os seus erros. Primeiro ele falava assim, eu estive abaixo nessa semana. Acho difícil o Felipe Luiz chegar a essa tomada de decisão que ele teve, indo a público, falar tudo que aconteceu, sendo apenas uma semana. Com certeza ele já tinha conversado antes, isso já era um comportamento que foi reiterado ao longo do tempo, isso foi uma tentativa de salvar o próprio Pedro e salvar também o clube, entender que o coletivo era muito mais importante que um jogador individual, e o jogador se restringe a dizer que foi uma semana. O Pedro tem alguns relatos disso com o Rogério Ceni, com o próprio Dorival, o Davi Luiz falou disso em entrevista, que ele estava abaixo, conversou com ele e tudo mais. Então não é um comportamento que vem de hoje, então ele faz ali uma meia-culpa, aproveita para dar uma cutucada ali na diretoria, falando que o membro da equipe que deixou vazar isso era necessário ir a público para pedir desculpas e tudo mais. E faz ali um meia-culpa, falando, eu tentei ver o meu erro. Mas, na verdade, o que o Pedro falou ali na entrevista foi a mesma coisa que ele falou na nota, acrescentando só a necessidade de um membro da diretoria vir a público para confessar um erro. A diretoria do Flamengo pode ter errado em querer vender o Pedro só por 15 milhões. Errado em quê? Na cotação que o jogador vale. Agora, em querer, é do jogo, é relação comercial. Não tem nada que pedir desculpa ao Pedro. Ponto positivo para o Flamengo é que o Pedro voltou, está de volta. Ao que me parece, está tentando superar essa situação, reconhecer aí, pelo menos internamente, os seus erros, tentar lutar pela posição. E os gols do Pedro faz muita falta. Fez falta no jogo anterior e nesse jogo salvou. Se não fosse o gol do Pedro, o Flamengo ia para um empate e ficaria numa situação mais difícil aí pela briga pela liderança. Tomara que ele volte, que ele continue trabalhando. Felipe Luiz também comentou sobre o assunto. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou sobre esse assunto. Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Aí a fala do Felipe Luiz sobre o assunto. Felipe Luiz falou que realmente ele demonstra através das atitudes dele. Se a gente vê um vídeo que rola aí no Twitter do Felipe Luiz comemorando o gol, ele comemorou com euforia, assim como se fosse um gol de final de Copa do Mundo. O Felipe Luiz não tem uma relação pessoal com essa questão. Ele quer o jogador bem. O jogador estando bem é bom para o clube. Como ele falou na entrevista anterior, é difícil achar alguém que faça 30 gols anuais. É muito difícil fazer 30 gols em uma temporada. O Pedro é capaz de fazer isso e, eu diria mais, é capaz de fazer até mais, 50, 60 gols, ainda mais com um time jogando a seu favor e um time que desempenha o que o Flamengo tem desempenhado nos últimos tempos, de uma quantidade muito grande de posse de bola e de oportunidades. Nesses últimos jogos não teve tantas oportunidades claras,
mas produz sim muitas oportunidades, só que o que falta ao Flamengo é aproveitar melhor essas oportunidades. O Pedro jogando num time desse, ele vai ter muito mais chances. Para o Flamengo é bom porque tem um atacante que consegue produzir esses 30 gols com facilidade. Para o Pedro é bom porque tem um time que proporciona as melhores condições para ele. Então é bom para todo mundo. Ao que me parece, o Pedro, apesar de não reconhecer o seu erro de maneira externa para o público e falar de maneira mais sincera na entrevista, ele reconhece isso internamente. Tomara que dê certo. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar e principalmente inscreva-se no nosso canal. O canal está começando agora e precisa de mais da sua ajuda. Valeu, jogador, e até a próxima!